Onde está o nosso futebolista, Rodolfo Borges? Cheguei. Chegou chegando. Né? São mais 2 semanas, né, Rodolfo? Então, e o Palmeiras já está com as 2 mãos e um pé na taça do Campeonato Brasileiro, né, Rodolfo? Porque depois de estar mais de 13 pontos atrás do líder, né, o Palmeiras do português Abel Ferreira foi consistente e está prestes a ser declarado o campeão brasileiro de 2023. Rodolfo, e o pacto do Abel? Pois é, o pacto do Abel voltou a fazer efeito aí, né? O Botafogo entregou realmente o campeonato, né? E o Palmeiras aceitou. O Flamengo não quis aceitar, o Atlético demorou para aceitar, e o Palmeiras abraçou e vai chegar e vai ganhar mais um título. O Palmeiras agora, eu tinha falado semana passada que o campeonato não acabava na penúltima rodada, de fato não acabou, mas praticamente está encerrado, porque o que precisa acontecer nesse meio de semana agora é o Palmeiras perder o seu jogo e ou o Atlético Mineiro ou o Flamengo ganharem, mas tirarem uma diferença, uma distância de saldo de gols impossível. O Palmeiras está aí com 8 gols de vantagem em relação ao Atlético. Não sei se Tá aí a arte que o nosso Rodrigo Freitas fez com todo carinho para você comentar aí. saldo de gols aí, ó. 31 para o Palmeiras, 23 para o Atlético Mineiro. E o Atlético, se ganhar e o Palmeiras perder, empata em número de pontos. Vocês veem aí 69, ficariam os dois. Empatariam em número de vitórias, mas aí o Atlético teria que fazer 5-0 no Bahia e o Palmeiras perder de 4-0 para o Cruzeiro. E o Flamengo ainda mais distante, né? O saldo de gols do Flamengo ali, ó, 16 gols de diferença para o Palmeiras. O Flamengo levou muita goleada aí, né, Wilson, recentemente. E ficou bem atrás em saldo de gol. Então, assim, não acabou o campeonato, mas está finalizado. O Palmeiras pode perder na próxima rodada para o Cruzeiro, poderia perder por 7-0, desde que o Atlético não ganhasse por 1 o jogo dele. Que aí ficaria essa diferença. E, mais uma vez, Abel Ferreira, um técnico estrangeiro, português, vai se sagrar campeão brasileiro. Dessa vez, esse ano, não exatamente. É difícil falar isso, né? Claro que ele é o comandante do time, ele que organiza o time e ele que motiva os jogadores e ele que fez esse Palmeiras ficar muito consistente nos últimos anos, mas estão cobrando muito dele a entrada do Endrick, né? Cuja demora para entrar em campo nesse ano pode ter custado ao Palmeiras o título da Libertadores. Depois que o Palmeiras perdeu a Libertadores para o Boca ali, quando o Endrick entrou no segundo tempo da partida contra o Boca e ainda quase conseguiu fazer que o Palmeiras passasse para a final, aí ele passou a entrar em campo com mais frequência e passou a decidir partidas de uma forma que não tinha mais palmeirense fazendo. Então o Abel, apesar de ser o virtual campeão brasileiro, está sendo muito cobrado por ter demorado para colocar o Endrick de volta em campo. De qualquer forma, entrou para a história, né? Ele já tinha entrado com esse título brasileiro aí, que parecia perdido, realmente se estabelece como o maior treinador da história do Palmeiras. E já tem gente falando, querendo ele na seleção brasileira, porque não se sabe se o Carlo Ancelotti vem de fato, o Fernando Diniz não consegue ganhar, tá numa campanha historicamente ruim para o Brasil, para a tentativa de classificação para a Copa do Mundo, e aí o pessoal já está pedindo Abel Ferreira na seleção. Que coisa, hein? Ô Rodolfo, a gente pode falar da parte de baixo da tabela, viu, Wilson, também? Não, mas já tem a parte de baixo da tabela também, que a gente vai comentar. Mas antes, eu só queria que você desse um seguinte comentário aqui. Tem um pequenino torcedor flamenguista, Vini, que ele ainda mantém esperança do Flamengo. O que dá para falar pro Vini? Difícil, né? Bom começar a pensar no próximo ano, Vini. Eu acho que o Flamengo, a expectativa agora é de que o Tite vai conseguir organizar esse Flamengo aí. O Flamengo acordou tarde, passou muito tempo, perdeu muito tempo com o Sampaoli, né? Um treinador assim que gosta de assinar os jogos, gosta de mudar jogador de posição e de inventar. E o que a gente vê com esse Flamengo é que fez o simples muito mais fácil de o Flamengo se sair bem. E o Tite parece ter um pouco mais de noção disso. Conseguiu boas vitórias aí na reta final, mas não foi o bastante para conseguir fazer frente ao Palmeiras, que já
desde que saiu ali da Libertadores, conseguiu se concentrar mais no Brasileiro e contou aí com esse vacilo do Botafogo, realmente. É aquela coisa. Tem gente até que diz que o Botafogo está numa posição melhor do que deveria, pode ser, mas, assim, mais de 10 pontos de vantagem, da forma como o Botafogo estava jogando, não dá para você entregar dessa forma. Então, eu justamente ia entrar no Botafogo agora, o Rodolfo. Ontem, ao final do jogo, que tirou a chance, né, do time de ser campeão, o atacante Diego Costa disse que o clima de oba-oba e a falta de humildade foram os motivos que fez o time perder o título. É aquela coisa, o cara simplificou também. Rodolfo, solta o VT antes, Freitas. Eu não acompanhei essa fala do Diego, e eu posso falar do Botafogo desde a minha chegada. Antes eu não posso falar nada a respeito do que se viveu. Então, desde a minha chegada, não houve esse clima de oba-oba, até porque eu não ia permitir isso. E o Diego, até esse momento, foi muito profissional com a gente, trabalhou bastante. Teve uma lesão que atrapalhou, né, a utilização dele agora nos últimos jogos. Ele entrou no tempo com Fortaleza e depois estava considerado para jogar contra o Santos e acabou sentindo uma lesão na véspera do jogo. Então, desde a minha chegada, não houve esse clima. Se aconteceu antes, bom, aí eu não consigo falar a respeito disso. Mas conhecendo um pouco dos profissionais que aqui estavam, os treinadores que passaram, eu não creio muito nisso. Eu creio que talvez tenha faltado um pouco de experiência para gerenciar esse momento, né? Porque o futebol ele é momentâneo, você tem que estar sempre bem, sempre criando meios de não ter uma zona de conforto natural. Hoje a gente concluiu, acho que o 10º jogo sem vencer, em sequência, mas isso não foi algo exclusivo do Botafogo. Se eu não estou equivocado, o Atlético Mineiro na temporada teve um momento que passou 10 jogos sem vencer também, e conseguiu passar por esse momento e reverter, e hoje, né, chega ainda na última rodada com chances matemáticas de título. Então, faltou, quem sabe, essa experiência para esse elenco, para conseguir reverter esse momento, e eu espero que essa experiência que se passou agora sirva assim de lição para o próximo momento, para a próxima temporada. Tá, gente, eu acabei chamando o VT errado. Esse é o treinador do Botafogo, Thiago Nunes, né, rebatendo, né, e tem um recadinho aqui do Guilherme Mendes, né, lá que tá na redação, né, Rodolfo Borges, o joelho de ouro da nossa redação. Ô Gui, você tá muito engraçadinho, tá? Então semana que vem se prepare o aquecimento aí, a gente entra no aquecimento que semana que vem tem roteiro antagonista contigo, tá? Então já tô te convocando aqui aqui no ar, né? Como eu sempre digo, soldado que tá no quartel porque quer serviço, né? Então soldado que tá no chat é porque quer participar do Meio Dia em Brasília. Só para explicar a audiência aí, eu de fato rompi um ligamento jogando bola. Como o Neymar, como o Bruno Henrique, recentemente, né? Craques. Mas eu já fiz... Hã? Tá bem acompanhado. Mas já operei, já tô na recuperação da fisioterapia e em uns 7 meses aí tô voltando aos gramados. E deixa eu só falar sobre a ponta, né? A parte de baixo da tabela, aquela zona do rebaixamento. Eu não posso nem falar, rapaz, com um bom maranhense, rapaz. Sampaio Corrêa foi para a 3ª divisão, rapaz, tristeza. Vamos colocar aqui a ponta de baixo da tabela da série A. É aí que tá a emoção. Vasco da Gama e Santos, rapaz. É aí que tá a emoção, Wilson. O campeonato lá em cima tá definido. E esses 3 times aí que estão lutando contra o rebaixamento, os 3 perderam nessa rodada. Então, assim, não estão se ajudando, né? O Bahia perdeu, inclusive, para um já rebaixado, o América Mineiro. Então, assim, quem tá na pior situação, obviamente, é o Bahia, porque tá atrás na tabela. Então, é quem tem que remar. O Bahia tem que ganhar o seu jogo e torcer pro Santos, digamos, o Vasco empatar no máximo, né? E o Santos também. O Santos chegaria a 44, e aí o Bahia ultrapassaria com 12 vitórias. Agora, o Santos perdeu de 3-0 ontem. O Bahia perdeu de 3-2 para o América Mineiro, que já foi rebaixado. E aí o Vasco é o resultado mais normal ali da última rodada, perdeu de 1-0 só para o Grêmio, fora de casa. E agora deixa eu só puxar a tabela aqui para dar os últimos confrontos. Vasco da Gama joga em casa contra o Red Bull Bragantino, e aí tem que fazer valer a última chance em casa, né? O Santos também joga em casa contra o Fortaleza,
E o Bahia joga em casa também, só que contra o Atlético Mineiro, que tem ainda uma remota possibilidade de título, né? Então, assim, o Bahia do Rogério Ceni realmente está numa situação muito complicada. Não conseguiu ganhar nem do rebaixado, vai ganhar do Atlético Mineiro, que está arrumadinho, com o melhor ataque do campeonato, né? 2 artilheiros fantásticos, o Paulinho e o Hulk. Então, assim, más notícias para o Bahia. Isso aí, Rodolfo Borges. Enfim, vamos acompanhar as últimas rodadas aí. Semana que vem, na segunda-feira, tem aí o bloco do nosso Rodolfo Borges aqui, o futebolista aqui de O Antagonista, ou em aparições extraordinárias, né? Afinal de contas, né? A gente vai ter que fazer na quinta, talvez, porque o campeonato termina quarta, né? Ah, é verdade. Talvez Vai a gente terminar faça no meio da semana dessa vez. já no meio da semana. O que é meio frustrante, né? Porque pelo menos para o torcedor, imagina, termina na quarta-feira, o camarada não pode nem tomar aquela cervejinha de comemoração, porque senão no dia seguinte ele já É acorda com curioso, aquela... né? Porque esse ano a Copa do Brasil passou para o final de semana, né? E o Campeonato Brasileiro vai terminar no meio da semana. É, e era o contrário, né? Pois É é. isso. Rodolfo Borges, obrigado mais uma vez pela participação e já conto contigo nas próximas edições do Meio de Brasília, aqui já você tá em casa. Valeu, abraço. Cadê?